Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar um segundo para que os irmãos que ainda não chegaram possam se conectar conosco no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Espero que você esteja abençoado juntamente com a sua família. Todas as pessoas que estão conosco online, pela internet. Nós esperamos que tanto os irmãos da igreja, os fiéis, quanto os nossos amigos, as pessoas que estão conectadas conosco através do Facebook, através de todas as redes sociais, eu desejo que você e a sua família sejam abençoados com todas sortes de bênçãos. Amém? Manda uma mensagem para o seu amigo, alguém da sua família, para poder estar assistindo o culto conosco, participando deste culto ao Senhor, esse culto público ao Senhor. Amém? Dentro do templo nós temos uma limitação de pessoas, mas pela internet nós conseguimos alcançar muito mais pessoas. Então você pode mandar uma mensagem, mandar um link para que a pessoa que você gosta, seu amigo, seu parente, possa estar assistindo aí conosco em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 13. Os irmãos que estão chegando agora, Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus. Quero desejar uma boa noite e a bênção do Senhor sobre os irmãos que estão lá em Presidente Venceslau, os pastores, juntamente com a Irmandade, os pastores de Santo Anastácio, juntamente com a Irmandade, os obreiros, toda a liderança e a Irmandade aqui de Presidente Bernardes, em Álvares Machado, a liderança, ali a igreja, em Presidente Prudente também, todos os irmãos. Deus abençoe ricamente você e sua família. Queremos também mandar a bênção para a aldeia dos Índios Terenas, ali no Mato Grosso. Os pastores, a Irmandade que se encontra lá em Moçambique, em Beira, em Mutarara, em Amatanda. Deus abençoe, pastor Carlos Franco Rosa, pastor Francisco, todos os irmãos aí de Moçambique. Deus abençoe ricamente. Nós estamos com muita saudade dos irmãos e cremos que agora no final de setembro, no início de outubro, nós estaremos aí com os irmãos para nos alegrar com os irmãos e cultuar o Senhor. Amém? Lamentações, capítulo de número 3, o versículo de número 13. Livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo de número 13. Diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Eu fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção, todo dia, fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do que era bom. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, no absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então nós vemos aqui essa declaração do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é tido por muitos escritores como o profeta chorão. E ele escreve aqui a Lamentações de Jeremias. Então aqui ele se lamenta. E ele diz aqui que ele estava em profundo fel. A alma dele tinha perdido toda a paz. E ele diz aqui no versículo de número 20, assim, olha, a minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Então quando ele se lembrava de todas as circunstâncias, de todo o problema que ele estava enfrentando, de toda a humilhação, de toda a situação que a nação vivia, quando ele se lembrava de tudo isso, ele está dizendo aqui que a alma dele ficava abatido. Meu irmão, minha irmã, você que está se conectado, você que está nos assistindo, participando deste culto,
Quando você fica preso, quando você traz ao seu coração e você remói os problemas que você está enfrentando, as coisas que está acontecendo ou que já aconteceram, quando você se liga a esses problemas, uma coisa interessante vai acontecer com você, você vai ficar pior. A sua alma vai ficar abatida, você vai perder a alegria, você vai perder a energia, você vai perder a paz da sua alma. E se você não tiver paz na sua alma, se você não tiver a sua visão em outro lugar, se você não buscar uma orientação de Deus nos momentos de dificuldade, você pode afundar. Então eu quero começar esse culto dizendo como está a sua alma. Jeremias, ele estava ligado no problema, ele estava vivendo uma situação, então ele está dizendo aqui, olha, a minha alma continuamente se recorda e se abate, ou seja, pare de recordar os problemas que já se passaram. Deixa, irmãos, o passado para trás. Talvez o seu passado foi ontem, deixa para trás. Começa neste momento agora uma nova história. Mas nesse momento que Jeremias estava vivendo essa situação, neste momento que ele estava dizendo que ele estava com a alma abatida, ele toma um posicionamento. Ele toma uma atitude. E essa atitude traz uma revelação para o nosso coração. No versículo 20, ele diz assim, eu me recordo dessa situação e a minha alma se abate. Agora no versículo 21, ele toma uma atitude que faz toda a diferença. No versículo 21, ele diz assim, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz minha alma, portanto, esperarei nele. Oh, irmãos, que coisa gloriosa! É isso que nós precisamos fazer. É dessa maneira que nós, irmãos, nós temos que copiar o que dá certo. Essa escritura está aqui para trazer paz ao nosso coração e direção para a nossa vida. Então no versículo 20 ele diz, quando eu trago a minha lembrança, os meus problemas, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, eu perco a minha paz. Uma pessoa sem paz não come, uma pessoa sem paz não consegue tomar banho direito, uma pessoa sem paz nem bebe água, uma pessoa sem paz, ela não tem direção, ela não tem expectativa nenhuma. Mas você pode tomar uma atitude, como Jeremias tomou aqui. Ele diz assim, eu trarei à memória somente o que me dá esperança. Ô querido, traga à sua memória o que te dá esperança. Busca coisas boas, reflita em coisas boas. E aí ele continua dizendo, ele diz assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem paz para a tua vida. Deus tem refrigério na tua vida. Amém? Eu me lembro de um texto, quando Jesus envia os discípulos em um barquinho, e de repente o mar começa a ficar revolto. E tudo parece que vai estar perdido. E de repente Jesus ele começa a caminhar sobre as águas e vem até os discípulos, e ali ele ordena que haja paz naquele momento. Sabe, irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis, estamos vivendo momentos difíceis, mas Jesus está vindo ao nosso encontro para nos trazer paz, para trazer uma tranquilidade na nossa vida. Tudo vai dar certo, mas para isso nós temos que começar aqui, ó. Muitos problemas estão aqui, ó, na cabeça, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós ficamos presos. Sai um pouco fora do foco e se conecte com a palavra de Deus, e Deus vai mudar a sua história. Amém? Eu gostaria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Pai amado e eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos pela noite que o Senhor nos dá. Te agradecemos por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, por cada pessoa que está participando deste culto, e aqueles que não puderam e que vai assistir depois. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família dessa pessoa.
e que nós possamos, Senhor, ter alegria no coração de participar deste culto. Este é um momento que nós consagramos para louvar o Teu nome e para Te agradecer por estarmos vivos, Te agradecer por podermos, Senhor, respirar, podermos enxergar, podermos falar, caminhar e andar. Nós louvamos o Teu nome por nós estarmos aqui neste momento, tendo conhecimento do Senhor e sabendo, Senhor, humildemente, que sem o Senhor nós não poderíamos estar vivos. Por isso, Senhor, receba este culto para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa Te abençoar de maneira gloriosa. Eu quero chamar aqui o presbítero Marcos, e ele vai estar dando continuidade com lindos louvores congregacionais, e você pode estar louvando ao Senhor conosco neste momento. Amém? Deus abençoe. Vamos continuar o nosso culto. Presbítero Marcos. Aleluia, igreja. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode exaltar o nome dele aí na tua casa, em nome de Jesus. Grande é o Senhor nas nossas vidas, grande é o Senhor na nossa casa. Você que está no teu lar, hoje é um culto de ensino, e que você possa aprender conosco. Você que ainda não compartilhou esta live, compartilha essa live aí. Compartilha, aproveita, seja um instrumento na mão do Senhor para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Você que tem o seu hinário aí, abra comigo ele no hino 77. Guarda o contato. Amém, igreja? 77, hino 77, 77. Aleluias. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Diga! Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus no contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Diga! Guarda o contato com
teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela sende alegra. Oh glórias! Indo em contato com teu Salvador. Será que você pode dizer aí? Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, igreja do Senhor. Que nós possamos estar guardando o contato com Cristo, que nós possamos estar guardando a nossa fé, estar guardando a nossa crença em nome de Jesus. Vamos louvar mais o Senhor no hino 127. Hino 127. Aleluias! O Senhor da ceifa está chamando. Essa é a última hora. Jesus está chamando os teus guerreiros para lutar no meio da batalha. Jesus está chamando os teus guerreiros para pelejar, para ganhar almas diante do Senhor. Então o Senhor está chamando. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Aleluia. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Diga você na sua casa, fala Deus, fala Deus, oh glória, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sinta dentro do teu mandar, aleluia. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Diga aí, igreja, fala Deus, fala Deus, toca-me com as brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão se expirando, aleluia, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ler anunciando que Jesus nos leva para o céu. Oh glória, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atenta
o teu mandar. Oh glória, breve os trabalhos vindos. Oh glória, bênçãos vão os céus desfrutar. Aleluia, e Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Diga, igreja, fala Deus, fala Deus, toca-me com as brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra, atenta o teu mandar. Será que você pode repetir comigo? Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. Aleluias! Que você possa ouvir a voz do Senhor Jesus, que um anjo desça do céu e desça diretamente na tua casa e toca no teu coração com uma brasa viva queimando, e que você fica queimando por Jesus. Aleluias. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas com hino, irmãos. Hino 141. Aleluia. Guia-me sempre, Senhor. Que o Senhor possa guiar a tua família, guiar os teus pensamentos, guiar os teus filhos, os teus projetos. Aleluia. Que você nunca possa deixar Jesus fora dos teus projetos. Que você nunca possa deixar Jesus fora dos teus sonhos. Deixa Jesus participar, deixa Ele te guiar. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei pro seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minha teu querer, gozo me traz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu o seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Diga! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
rege-me tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Diga: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, igreja? Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele pagou um alto preço, que ele deu o teu único filho para que você tivesse vida sobre este lugar. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar aqui o diácono Dan, que vai estar com a palavra do Senhor, e que você seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar na palavra de hoje, vendo mais sobre o que o Senhor deseja falar à minha vida e à sua vida no livro de Daniel, palavra a qual o Senhor vai continuar falando ao meu e seu coração. Está no livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. E o rei designou uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa, o vinho e que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujo nome em hebraico significava Daniel, Deus meu juiz. Hananias ou Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é o meu socorro. E o chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Belsassar, que em babilônico quer dizer Bel, protege sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. E a Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial, a mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Vamos estar lendo até aqui, mas continue com a sua Bíblia aberta para que possamos decorrer durante o nosso estudo na Palavra de Deus. A primeira característica que eu vejo aqui
que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é que mesmo Daniel e os seus amigos, como vemos nessa noite, eles estando ali num reino diferente, numa cultura diferente, tendo seus nomes trocados, diz a palavra do Senhor que Daniel decidiu no seu coração não se tornar-se impuro. E essa palavra vem de encontro ao meu e seu coração nesse momento difícil, aonde as notícias ou as fake news ou o que esteja chegando até você pode tirar a sua paz, queira colocar você em um momento de aflição, em um momento de querer desacreditar que a palavra de Deus vai se cumprir, que Deus está no controle. Mas eu venho dizer para o seu coração e para o meu coração, que quando guardamos o nosso coração ou a nossa mente naquilo que Deus tem para nós, não há nada que nos abale. Foi o que aconteceu com esse jovem. Nos estudos que eu estava fazendo, diz que Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele tinha cerca de 15 anos. Então ele era bem jovem, e já jovem, ele coloca essa palavra de Deus no coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Porque era determinado naquele tempo que os hebreus não comessem certo tipo de carnes. E também creio que ele não queria se contaminar porque esses alimentos também eram consagrados a outros deuses. E ele coloca no seu coração, e no verso 9 diz que o Senhor, vendo isso, colocou bondade no coração daquele homem, do mordomo que ia tomar conta de Daniel e dos seus amigos, para que a proposta que Daniel fizesse a ele fosse aceita. Porque Daniel ele vai propor aquele homem que dê água e legumes somente a eles. E a palavra de Deus vem nos relatar que quando ele coloca isso no coração, Deus já age a favor de Daniel, de Misael e dos seus amigos, de Ananias. Então ele vem e já entra com providência. Aquele homem ou aquele jovem de 15 anos, ele chega ali e coloca os ensinamentos que ele tinha aprendido na terra dele, o Deus que ele cria, o Deus que sempre foi adorado lá em Judá, o Deus que tirou o povo do Egito. E ele não se coloca em tremor ou não coloca em medo naquele momento. Ele simplesmente se apega nesse Deus e fala: não, eu não vou me contaminar. E o Senhor diz nessa noite para mim e para você: não se contamine. Creia somente na palavra do Senhor. Não creia em coisas que Jesus está ali ou aqui, como diz lá em Mateus 24. Mas leia a palavra do Senhor, busque sabedoria na palavra do Senhor, que você vai ver que é necessário para que algumas coisas aconteçam, para que a vinda do Senhor seja eminente. João, quando ele acorda de manhã na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, ele está jejuando, ele está orando, e ele tem uma visão a qual aparece um ser que vai falar de tudo que vai acontecer no final dos tempos. E diz a palavra de Deus que aquilo era para que João ficasse tranquilo, para que João acreditasse que tudo que ele fez, tudo que ele pregou, tudo que ele apregoou, tudo que ele colocou no coração, não foi em vão. Então que eu e você nessa noite creamos que Deus está conosco, que Deus está no controle de tudo. Que você só continue orando, continue colocando no seu coração as palavras de Deus que são boas, que traz vida, que traz paz, que traz alento para mim e para a sua vida. E que você não venha a se distanciar do Senhor pelo que está acontecendo, que você não venha desacreditar que Deus deixou a humanidade a mercê, mas que você, como Daniel, se abstenha de algo para que você receba algo em troca. E continuamos aqui, ele diz que, vamos agora no versículo de número 12. Peço que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a iguaria da mesa do rei. E trata os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel, observou a experiência, propôs por 10 dias,
Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudável e forte do que todos os jovens que se alimentavam da comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designado, e no lugar dessas iguarias do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. E no caso desses 4 jovens, aproveu a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu algo a mais. Sabia interpretar sonhos, visões de todos os tipos. Olha que interessante. Esse jovem, ele coloca algo no seu coração, e ali Deus, como vimos, ele já entra com providência, e ele faz essa experiência. E depois desses 10 dias que ele propôs àquele homem, esse homem chega a eles, eles estão mais belos e mais fortes do que os demais. E diz que por causa dessa, vamos dizer, desse desejo de Daniel colocou no seu coração de fazer isso, para que Deus aproveu e deu mais inteligência, deu uma sabedoria especial, deu uma inteligência de toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu visões, ao qual Deus ainda vai continuar se revelando àquele povo a qual Daniel estava. Porque aquele povo, eles não acreditavam em Deus. Aquele povo estava distante. E proveu a Deus, através da vida de Daniel, demonstrar o seu poder. Porque esse jovem colocou no seu coração de não se misturar. Então que eu e você venhamos a acreditar mais ainda que Deus pode fazer infinitamente mais, não importa a situação que estejamos passando. E diz que a palavra de Deus, no 18, ele diz: então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o reino. E isso em todo o assunto e matéria referente ao saber e ao discernimento, sobre as quais o rei inquiriu diligentemente. Então o rei ali, ele faz, depois de um tempo, depois desses 3 anos passados, a qual Daniel colocou no seu coração de não se misturar com as iguarias do rei, e foi abençoado. E o rei agora, ele chega diante do rei, e o rei começa a conversar com ele, com seus amigos, e o rei tem a percepção de tudo que ele pergunta, de todos os assuntos que é colocado a Daniel, que Daniel é mais sábio do que todos aqueles outros que estavam ali. Isso traz um conforto ao meu e ao seu coração. Que quando você se propõe a buscar a Deus, a sabedoria de Deus, a pedir a sabedoria de Deus, como gostaria que você abrisse lá em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 1. Que diz assim, verso de número 2: para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples e assim conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que der ouvidos aumentará muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá claramente orientação, para compreender o significado das palavras e das parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Você vê que incrível? Aqui
nessas palavras vemos que aquela atitude a qual Daniel teve, ele usou todos esses preceitos que ele tinha aprendido. Ele teve temor do Senhor. E por isso o Senhor acrescentou a ele sabedoria e inteligência. Então, para mim e para você não é diferente. Para entendermos as palavras, as parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios, que vamos ver na história de Daniel que ele foi excelente naquele lugar. Ele vê e interpreta os sonhos do rei. Quando é para o povo voltar do cativeiro, Deus também fala com Daniel através de sonhos. E ele começa a orar e Deus traz a revelação daqueles sonhos. Que o tempo do povo ali na Babilônia já tinha cessado. Que logo, logo o Senhor iria libertar, eles iriam voltar a Jerusalém e ajudar. Então, para que eu e você também adquiramos conhecimento e sabedoria, temos que temer ao Senhor. Temos que buscar estar perto do Senhor. Como foi lido no início dessa noite, a qual Lamentações de Jeremias falou que devemos guardar coisas boas na nossa mente. Devemos guardar o nosso coração. Para que quando as coisas ruins vierem, creemos na palavra de Deus. Para que eu e você possamos estar firmes na palavra de Deus. Temos que crer, temos que acreditar, temos que ler, temos que buscar a sabedoria. E Deus, ele fala que quando você clama a sabedoria, ela vem até você. Em Provérbios, novamente, agora no capítulo de número 2, Deus, ele diz que como você e eu devemos buscar a sabedoria. Ele diz assim: meu filho, se aceitares os meus conselhos, e abrires contigo os meus, e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, e inclinar o seu coração para o discernimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria, como quem procura a prata, como um tesouro escondido a procurares, então compreenderás o significado e o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus. Olha que incrível. Deus, ele pede para mim e para você buscarmos o conhecimento, como você e eu buscamos ganhar dinheiro ou encontrar um tesouro aqui na terra. Dedicamos muitas horas ou estudando, ou se formando, ou, vamos dizer assim, trabalhando para que possamos ganhar dinheiro. Para que possamos cada vez mais agregar dinheiro a nós. E Deus pede para mim e para você também que buscamos a sabedoria do Senhor dessa forma. E aí eu pergunto para mim e para você, quanto tempo você e eu temos separados da nossa vida para buscar o entendimento da palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para obter entendimento daquilo que as Escrituras de Deus falam que irá acontecer. É necessário que aconteça, é necessário que aconteça, e também para que você saiba das suas promessas, a qual Deus tem para os escolhidos. É magnífico a palavra de Deus. Ele diz que devemos buscar a sabedoria de Deus, ou a palavra de Deus. Devemos meditar nela dia e noite. Como você sai todo dia para trabalhar, para buscar o seu sustento. Como você que estuda, sai todo dia para estudar, para buscar entendimento, para você se formar e dali você tirar o seu sustento. Assim também Deus pede para que eu e você busque assim. E quando eu comecei a ler esse texto, me veio a memória de quando eu me converti. Vou dar um breve testemunho para que você entenda. A todo tempo, eu não fui, na minha infância eu não era evangélico. E aos 24 anos eu comecei a frequentar uma igreja, a qual foi me revelado esse Deus Todo-Poderoso. E ali no primeiro ano eu não me interessei muito, mas a partir do segundo ano veio uma vontade de conhecer mais a Deus.
Na minha época de escola eu não gostava muito de ler, eu não era uma pessoa que lia muito, eu não gostava de português, gostava mais de matemática. Então, as aulas de ditado, que na minha época ainda tinha, ela era meia, vamos dizer assim, frustrante para mim, porque eu não conseguia ler, eu não conseguia me expressar. Então, vamos dizer assim, eu não lia nenhum livro, eu não lia a Bíblia, eu não lia nada. E depois dessa experiência que eu tive com Deus, veio algo no meu coração, para que eu buscasse a palavra do Senhor, para que eu buscasse o entendimento da palavra do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, falando com você nessa noite, falando da palavra de Deus, o que ela contém para nos dar experiência. E as experiências que eu tenho tido com Deus têm sido maravilhosas. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem colocado sabedoria e entendimento no meu coração, não só da Bíblia, mas de outros assuntos. Então é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Ele não quer só te dar a sabedoria da palavra, Ele quer que você também cresça, como Daniel cresceu naquele reino. Porque quando o rei acha ele e os seus amigos mais inteligentes do que os outros, diz a palavra que o rei coloca os 4 como oficiais dele. E ele fica até o reinado do rei Sírio, sendo oficial daquele rei. E se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver que quando os reis necessitam, quando é trocado os reis necessitam de algo, Daniel está ali para trazer uma palavra, para trazer uma visão, para trazer uma revelação de Deus para aquele povo. E eu quero que você nessa noite guarde no seu coração que as impurezas não vão trazer a sabedoria de Deus. Mas quando você busca com inteligência, quando você busca com a fé inteligente, quando você busca com a fé de coração, Deus se revela àqueles que estão perto. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, que a inteligência ou a sabedoria de Deus vem de você estar perto dele. Esse temor a qual lemos nessa noite não é um temor de você ter medo de Deus, é um temor de você ter amor por Deus. De tanto amor que você não vai fazer aquilo que desagrada o seu Deus. Assim não é com a sua esposa, assim não é com os seus filhos. Você tenta de toda maneira não magoar o coração dessas pessoas que você ama, as pessoas que estão perto de você. Assim também Deus quer que você seja com Ele, porque Deus escolheu eu e você para sermos a noiva dele. E para sermos a noiva de alguém, ou para receber alguém em casamento, vocês têm que se conhecer. Você primeiramente tem que fazer um noivado, como é aqui na terra, e aí você tem ali momentos de intimidade, você fica perto do seu futuro esposo, da sua futura esposa, e ali vocês vão vendo como cada um se porta. É assim que Deus quer um relacionamento comigo e com você, de estar perto de você, de falar das coisas que Ele tem prometido para a noiva, prometido para aqueles que esperam nele. É isso que Ele quer dizer nessa noite para mim e para você. Você e eu continuamos guardando o nosso coração das mentiras e daquilo que pode trazer angústia a nós. Mas que você busque a fé inteligente, busque a sabedoria de Deus, ame a Deus, ame a palavra de Deus, busque entendimento da palavra de Deus, porque eu e você seremos ricamente abençoados. E eu queria só abrir um entre parênteses para explicar um pouco para vocês o que seria ou a sabedoria ou a palavra de sabedoria de Deus. Eu estava pesquisando, aí encontrei aqui uma anotação de William MacDonald, um escritor, que ele diz assim: a palavra de sabedoria, poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja na solução de problema difícil, na defesa da fé, na resolução de conflitos, no aconselhamento prático ou na defesa de alguém perante as autoridades hostis. Quando eu li isso, a palavra me levou, ou essa mensagem desse escritor me levou lá em Atos, capítulo de número 6, verso de número 10, onde Estevão, por a sabedoria de Deus, ou por servir a Deus, ele é confrontado pelos escribas e pelos os doutores da lei daquela época de Jesus, logo depois da morte de Jesus.
E diz no 6:10 que as pessoas não podiam resistir à sabedoria que aquele homem tinha da palavra de Deus. Se você depois puder ler na sua casa, ó, a metade do capítulo 6 e o capítulo 7 inteiros, você vai ver que na defesa qual ele está fazendo, porque ele acreditava em Cristo, ele relata todas as profecias e todos os ensinamentos, desde Gênesis até o livro de Malaquias. Ele fala de como o povo foi tirado do Egito, de como Abraão recebeu a promessa, e ele vai se defendendo através da palavra de Deus. E aquele homem era um diácono do Senhor, um diácono cheio do Espírito Santo. E ali ele faz uma pregação linda, a qual as pessoas que estão diante dele, vê o rosto dele resplandecer como o de um anjo. E as pessoas temem, mas mesmo assim, eles não temeram a Deus. E Estevão, ele é uma das pessoas que eu vejo com esse espírito de sabedoria. Ele era um homem crente, tinha bom testemunho, por isso ele é escolhido como diácono da igreja, ali do 1º século. E ele dá esse testemunho lindo, esse testemunho abençoado, a qual ele demonstra toda a sabedoria que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele faz uma pregação sem a Bíblia. Ele diz de como o povo foi abençoado e que o povo não enxergava essas bênçãos. Mas outra pessoa também que diz coisas sobre a parte vindoura é Daniel. Se você vê no final do livro de Daniel, ele diz que o Senhor deu visão de coisas futuras que iam acontecer. Da vinda, a segunda vinda de Cristo, de como Jesus ia vencer o anticristo, como ele ia pelejar pelo seu povo, como ele ia buscar a sua igreja. E temos esse relato novamente no livro de Apocalipse, a qual João tem uma visão e Deus confirma o que ele já tinha falado para Daniel. Então é isso que Deus deseja fazer com a igreja. Deus deseja dar essa sabedoria para mim e para você. Mas basta que você busque. Ele diz que você tem que buscar, que você tem que querer, que você tem que ler. Porque vimos que, mesmo para Daniel e os amigos ali serem, apesar de ser ajudado por Deus na inteligência, na sabedoria, eles ficaram 3 anos estudando a lei dos caldeus, como eles falavam, em outras línguas também. E ali, quando eles chegam diante do rei, eles demonstram uma sabedoria maior. Então, se eu e você, ou você que já tem um discernimento, pedir a Deus e continuar lendo, como foi falado em Provérbios 1, Ele te dará mais entendimento, Ele te dará mais sabedoria, Ele te dará mais inteligência. E diz a palavra de Deus ainda que a palavra de ciência, a qual podemos acompanhar lá em 1 Coríntios 12, versículo de número 8, a qual é falado sobre os dons. E é falado sobre os dons, e aí nos dons é falado assim, é dada a palavra de sabedoria e a palavra de ciência. A palavra de ciência, o mesmo William MacDonald, ele fala que a palavra de ciência ou conhecimento é o poder de comunicar informações que foi divinamente revelada. Como Paulo fez em 1 Coríntios 15, 51, onde ele diz que é necessário que os mortos ressuscitem primeiro. Isso é algo que, quando Paulo ele se converteu a Jesus, ele era um perseguidor da igreja, ele se converteu, ele passou vários anos estudando no deserto, até ele começar o ministério dele. E ali o próprio Espírito Santo ministrou ao coração dele, e ele trouxe revelações lendo o Antigo Testamento. Muitas pessoas dizem para nós, a história sempre ela tem um início, e para você saber o final, para você entender o final da história, é sempre bom você ler o início. Então que você não leia só o Novo Testamento, mas leia também o Antigo Testamento. Leia e peça para o Espírito Santo te dar entendimento, porque foi assim que Daniel, ele descobriu que eles só ficariam 70 anos ali na Babilônia. E quando ele descobre isso, pela sabedoria do Espírito Santo, ele se põe como intercessor. E ali ele ora, pedindo perdão pelos pecados dos pais, pelos pecados dos antepassados.
E ali ele jejua, e ali ele clama a Deus. E Deus começa a revelar. Depois dessa oração, Deus dá 3 revelações a Daniel. Não foi no mesmo dia, não foi, mas tem um intervalo mais ou menos de anos. Ele vai colocando, né, aquela primeira visão e vai terminando de dar as visões. E quando Daniel pergunta a Deus o que significava aquilo, Deus envia Gabriel a ele para dar o entendimento do sonho, ao qual Daniel sonha com uns animais, ele não entende aquela profecia. E quando Gabriel vai até eles, se você quiser acompanhar comigo, está lá no livro de Daniel, versículo de número 7, se eu não me engano. Vamos aqui. Isso. Daniel, capítulo de número 7. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel protege o rei, o monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente, quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto, nos seguintes termos. E aí ele vai contar esse sonho, a qual ele viu e ele vai pedir esse discernimento, e Deus vai enviar Gabriel a ele para dar discernimento desse sonho. Então que eu e você, nesse momento a qual você está, alguns ou a maioria de nós estamos, né, retidos de não estar saindo de casa, de estar se precavendo contra esse mal, que você busque a revelação de Deus. A revelação que Deus quer fazer comigo e com você como igreja, para que nós possamos não ficar atribulados das coisas que ainda podem vir, mas que possamos interceder pelo mundo, possamos interceder pela nossa nação, pelos aqueles que nos governam, para que Deus dê inteligência e discernimento para eles, para que esse mal passe, mas que o nome de Deus, como foi exaltado através da vida de Daniel, seja exaltado através da igreja, através da sua vida, através da minha vida. Que eu e você ficamos nessa paz que Deus nos dá. Busque a sabedoria, busque o entendimento. Que você guarde o seu coração das impurezas, das mentiras, dos enganos, mas que você também busque com diligência, busque ficar perto de Deus, busque a sabedoria de Deus para acrescentar na sua vida, para que você seja ricamente abençoado, como Daniel foi, como Azarias foi, como Misael foi, como Ananias foi. Tinha vários outros naquele lugar, mas a Bíblia só relata que esses foram os abençoados, esses foram escolhidos, esses foram o que Deus acrescentou algo especial na vida deles, deu sabedoria, deu entendimento. Então que nesse momento a qual eu e você estamos passando, que a sabedoria de Deus nos encontre, que você guarde o seu coração na sabedoria de Deus, que você guarde a palavra de Deus, que é a sabedoria para a sua vida, e busque ela, leia, releia, como diz a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, e peça a Deus entendimento, para que Ele possa confortar o meu e o seu coração neste momento difícil. Então que nós, nessa noite, guardamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, e que o capacete da salvação esteja sobre a sua cabeça, para que nada venha a te tirar que você é filho de Deus, que você tem a salvação através do sangue de Jesus, porque Jesus veio para salvar e libertar aqueles que estavam oprimidos, que estavam presos, que estavam cativos. Então que eu e você nessa noite oremos a Deus para que essa sabedoria, esse entendimento chegue até a mim e a você. Que o Espírito Santo esteja aí do seu lado para te dar mais entendimento, mais discernimento, porque é um dos dons que Ele tem para mim e para você. Então que oremos nessa noite em nome de Jesus, para que Deus continue no controle de tudo. Que aqueles que creem na palavra de Deus não se abalem, mas que sejam firmes como a rocha, como seu Cristo é a rocha. Pai, nessa noite, através da Tua palavra que diz que devemos buscar sabedoria, que devemos guardar o nosso coração
que devemos buscar entendimento, que devemos buscar o Senhor, que devemos ser íntimo de Ti. Que em nossas casas, Pai, o Espírito Santo esteja nos ajudando a fazer isso. Que Ele esteja nos auxiliando, nos guiando, Senhor, para estarmos debaixo das Suas asas, para estarmos dentro, Senhor, do nosso quarto, buscando em oração, buscando em meditação a Tua revelação, a Tua palavra, para que os nossos corações e a nossa mente não venha a ser aflita, para que não venhamos a nos afligir, Senhor, diante de tudo que está passando, diante de tudo que está acontecendo, mas que o Senhor garanta, Senhor, a sabedoria e o entendimento aos nossos corações, para que a depressão não chegue a nenhum de nós, para que a angústia e nem o desespero bata a nossa porta, para que continuamos crendo que o Senhor virá buscar a sua noiva, aquela adornada, aquela vestida de branco, aquela que não se contamina, aquela que tem as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha sonhos maravilhosos, que Deus, se assim quiser, dê revelações a você, e que você peça que Ele possa te dar o entendimento dessas revelações, mas que isso não venha trazer tormento ao seu coração, mas venha confirmar que Deus, tudo aquilo que Ele disse e falou, há de se cumprir. Que você tenha uma excelente noite, que você tenha um excelente sono, que a sua manhã seja melhor do que foi hoje, porque você tem uma palavra de encorajamento no seu coração. Que a graça do Senhor seja com todos, que o amor de Deus console o seu coração e o Espírito Santo te dê a paz que você merece, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém?